Agora foi. Bom, Então, bom dia, né, a todas e a todos. Eu sou Felipe, eu sou assistente social e conselheiro, né, do Conselho Regional de Serviço Social. E hoje, né, que é o dia do orgulho LGBT, né, o Dia Internacional do Orgulho LGBT, o CRES veio com a proposta de estar realizando uma atividade em que a gente pudesse estar discutindo esse tema, né, que é um tema histórico, né, é um tema histórico dentro das bandeiras do serviço social brasileiro. E o porquê, né, que esse tema aparece para o serviço social brasileiro? Por que é mesmo eu não sendo LGBT, eu preciso estar atento a esse assunto, né? A essa demanda, a essa pauta, que é uma pauta que aparece, né, nessa construção histórica do serviço social. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né, aqui virtualmente, em conformidade aí com o atual cenário brasileiro, né, de pandemia, a gente teve essa ideia de estar construindo essa atividade. E aí eu queria começar primeiro, né, relatando que a gente, né, ainda vive num país que é o país que mais mata, né, pessoas LGBTs do mundo. Né? Ontem a ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, nos colocou um dado, né, que a gente infelizmente ainda, né, aumenta ainda mais os casos de LGBTfobia, de homicídio, né, para pessoas LGBT, é, para principalmente pessoas travestis e transexuais. Então, é algo, né, que no dia a dia da rotina do trabalho do assistente social aparece, que a gente trabalha também com as expressões das violências, né, das diversas expressões das violências. E aí eu queria que a gente pudesse iniciar fazendo um contexto histórico com a Andrei, né? Eu não vou estar apresentando ninguém, então a gente meio que dá uma apresentaçãozinha rápida conforme a gente for falando. E Andrei vai estar falando para a gente um pouco do contexto histórico da luta LGBT, né? Como é que surge esse Dia do Orgulho? Por que a gente faz um Dia do Orgulho? Por que a gente se orgulha em ser LGBT? Então, Andrei, com você, viu? Bom dia a todas e todos e todes. Bom dia, Liliane. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Felipe Pereira. Eu sou Andrei Lemos, historiador de formação, sou mestre em políticas públicas e atualmente sou presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer, né, o convite, né, do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Sergipe, o estado onde eu nasci, que eu tenho muito orgulho de ser sergipano, e principalmente a toda a diretoria, né, do CRES. Mandar um abraço para minha querida amiga, né, Dora Rosa, né, e todas as pessoas que compõem hoje essa gestão, e dizer da felicidade de poder contribuir com esse debate. Eu trabalho há alguns anos no Sistema Único de Saúde e acompanho as políticas públicas intersetorialmente falando e sei do compromisso, do engajamento e da competência dessa categoria no enfrentamento às desigualdades, às violências e, sobretudo, apontando caminhos para resolver as várias e múltiplas situações de vulnerabilidade social que a nossa população, ao longo da nossa caminhada, tem se encontrado. Então, eu queria, né, trazer um pouco do resgate, né, da importância dessa data e, logo em seguida, porquê das políticas. Então, ao longo da história da humanidade, a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade, né, em várias sociedades no mundo, elas foram cultuadas, valorizadas, mas que, sobretudo a partir da Idade Média, com a ascensão e força do cristianismo, a gente começa, né, a sofrer uma certa perseguição por parte da igreja,
que coloca essas práticas sexuais, essas dimensões da nossa humanidade, como pecado, em defesa da tal família tradicional que deveria usar o sexo apenas para a procriação e para garantir a proteção dos direitos dessa família, dos bens, da propriedade e principalmente de procriar mais pessoas para poder contribuir mais com a igreja, ter mais fiéis, fazer mais contribuições. De lá para cá, né, muita coisa se alterou. Mas nós tivemos também, no início do século XIX, a medicina, né, infelizmente, né, tentando patologizar essas identidades, essas expressões. E chegamos, inclusive, a experiências absurdas. Pense que chegou-se a fazer cirurgias para retirar um pedaço do cérebro, porque acreditava-se que era ali onde estava o transtorno mental que levava as pessoas a determinados comportamentos. Então, logo em seguida, também vivemos em algumas sociedades mais conservadoras a criminalização da homossexualidade, da transexualidade e da bissexualidade. A União Soviética foi o primeiro país do mundo a descriminalizar a homossexualidade logo em seguida da Revolução Russa. O Lenin, né, em 1922, né, publicou descriminalizando, dizendo que não podia mais ser considerado crime. E de lá para cá, muita coisa teve que ser feita, mas muita gente LGBT foi morta em campos de concentração, em cadeias, né? Em muitos lugares do mundo, a homossexualidade tinha como castigo, né, como punição, a pena de morte. Ainda hoje tem alguns países, né, se eu não estiver enganado, acho que são 6 países no mundo que ainda, né, tem pena de morte. E de lá para cá teve muita luta para que essas pessoas pudessem resistir. Partindo, né, para a data, né, em 1969, como boa parte da nossa história, a nossa população esteve em guetos. Em muitos lugares do mundo ainda estamos em guetos. Guetos, porque não nos dão a possibilidade, a permissão, o direito de ocupar qualquer espaço na cidade. Então, geralmente, essa população busca um bar, uma boate, um bairro, uma rua, onde ela consegue se sentir mais livre, mais acolhida na sua diversidade. E assim era Stonewall Inn, em Nova York, que era um bairro controlado pela máfia e que sofria muita opressão do Estado através da polícia. Ocorre que nessa semana do 28 de junho de 69, né, sobretudo as travestis e mulheres trans, pretas, pobres, as lésbicas, os homens gays, resolveram dar um basta. E sob a liderança da Marsha Johnson e da Silvia Rivera, 2 mulheres trans que ao longo da história tiveram, né, as suas identidades e contribuições apagadas, enfrentaram a polícia e nós tivemos ali uma semana de manifestações da comunidade dizendo que não iam suportar mais chantagem e todas as outras formas de opressão, de coibição que sofriam naquela comunidade. De lá para cá, muita coisa se alterou. Mas o importante é que a Organização das Nações Unidas, declarou que essa data seria, a partir de então, reconhecida como Dia Mundial do Orgulho LGBT. Por que orgulho LGBT? Porque nós precisamos ter orgulho do que nós somos. Nós não podemos continuar tendo vergonha de sermos LGBTs. A Bell Hooks fala
que o amor é que nos move ao caminho da luta pela liberdade. Só quando a gente começa a nos amar é que a gente consegue lutar contra o que nos oprime. Então, de lá para cá, nos anos 70 principalmente, né, o mundo inteiro resolveu buscar organizar essa luta, esse debate, esse enfrentamento. Nós tivemos inicialmente a primeira parada em Nova York, mas depois, com o movimento social, né, LGBT já organizado no Brasil, que inicia-se nos anos 70, né, com vários grupos, principalmente o Lampião da Esquina, né, um jornal impulsionado, liderado por intelectuais como João Silvério Trevisan, Aguinaldo Silva e Luiz Motti, né, e depois a gente vai ter a fundação de vários grupos no país. Então, em 1997, o Brasil realiza sua primeira parada LGBT em São Paulo. No momento ainda em que a gente tinha muita dificuldade de fazer esse tipo de manifestação pública e de ocupar a cidade. Nós estávamos ali ainda enfrentando a epidemia da AIDS, porque a sociedade ainda nos enxergava como pessoas transmissores das doenças sexualmente transmissíveis, que hoje nós chamamos de infecções, e foi uma longa caminhada para poder nos desvincular desse estigma e desse preconceito. Então, a gente precisava colocar a parada na rua e mostrar que nós éramos tudo que poderíamos. Pessoas que trabalham, que amam, que têm família, que pagam impostos, que vivem, que estudam e que têm sonhos. Então, essas paradas, né, que se consolidaram como as paradas do orgulho LGBT, se espalharam por todo o Brasil, né? Tem cidades que têm paradas em vários bairros, vários distritos, e tudo isso foi fortalecendo a visibilidade dessa população e ampliando as nossas vozes para um debate sobre direitos. Esses direitos que já estavam garantidos na Constituição desde 88. Mas, no nosso país, não basta ter lei. É preciso alterar a correlação de forças. É preciso que a gente ocupe os conselhos. É preciso que a nossa população esteja ocupando as categorias. É preciso que a gente dispute a produção do conhecimento, das tecnologias e da narrativa que se espalha na sociedade. Então, com o final ali dos anos 90, onde a gente já discutia no movimento social a importância da integralidade do cuidado, da gente ser enxergado enquanto sujeitas e sujeitos de direitos, né, nós tivemos a pré-conferência de Durban, em 2001, onde o Brasil, né, elaborou, a partir das suas lideranças LGBTs, um relatório de todas as políticas que nós precisávamos para assistir a nossa população. Nós tivemos uma delegação que foi para Durban e, quando voltou, nós tivemos a eleição do governo Lula, onde a gente conseguiu pactuar, né, um programa de combate à discriminação. E aí surgiu o Programa Brasil Sem Homofobia e várias instâncias a nível federal que tinha como missão transversalizar e intersetorializar o enfrentamento à discriminação contra mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT, ciganas, palestinos, refugiados e população em situação de rua. Então, a partir daí, os ministérios começaram a se formular grupos de trabalho para que pensassem essas políticas, mas políticas que já estavam asseguradas pela Constituição. Porém, tinha-se uma dificuldade de interpretar que nós estávamos assegurados dentro daqueles artigos. Então, de lá para cá, a militância e a academia produziu muito estudo, muita demanda, foram várias conferências nacionais dos direitos LGBTs,
conferências de direitos humanos, conferências da saúde, segurança pública, assistência social, onde a gente teve que se organizar para pautar a nossa existência. Eu penso que hoje nós temos muitos avanços, muitos direitos assegurados. O SUS e o SUAS são duas políticas nacionais que transformam a realidade das pessoas, porque são políticas que são capilarizadas, que estão presentes no território, embora, né, o SUAS tenha um pouco menos de tempo de caminhada, e acho que ainda tem talvez alguns mais desafios, porque precisa, por exemplo, fazer com que os municípios assumam mais essa responsabilidade. Nesse contexto, nós tivemos a criação de vários centros estaduais e municipais de referência de direitos humanos, né? Em vários lugares do Brasil tem CREAS e CRES para atender essas populações discriminadas, excluídas socialmente. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos um CREAS da diversidade, que faz um trabalho incrível de mapeamento, de acolhimento e eles, inclusive, conseguem fazer uma articulação para acolher essas pessoas em situação de vulnerabilidade em baixa e média complexidade. Então, eu acho que tem muito ainda a gente a caminhar, a gente aprender, a gente trocar experiências. Eu tenho certeza que Liliane, que foi do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT, vai trazer também um pouco, né, dessas contribuições do controle social, né, e dessas parcerias. Né, o CRES, o Cefes sempre foi parceiro da luta LGBT, né, e a gente, ao longo dessa caminhada, principalmente desses últimos 20 anos, alcançamos muitos avanços, muitas vitórias, mas ainda tem muito a ser feito. Nós vivemos nesse momento, por exemplo, uma situação de crise global, política, econômica e sanitária, e a gente vê quais são as populações que têm o risco acrescido e a situação de vulnerabilidade cada vez mais desnudada. No nosso Brasil, por exemplo, a gente sabe hoje que quem mais é afetada pela Covid-19 é a população negra e indígena. Mas, quando a gente vai olhar os números do desemprego, da violência, a gente vai ver que as mulheres, que a população LGBT e que a população preta está numa situação, sim, de maior vulnerabilidade. Ocorre que no Brasil, nesse período agora do primeiro semestre, a população LGBT ocupa 2 vezes mais os números de desemprego no país, o que demonstra que a identidade de gênero e a orientação sexual continuam sendo alvo de discriminação, que na hora da crise, o dono da empresa prefere colocar para fora as pessoas LGBTs, porque eles acham que essas pessoas, muitas vezes, impactam nos seus resultados, nas suas vendas. Né? Um grande equívoco. Nós temos hoje estudos suficientes que mostram o quanto essas pessoas, ao ter a oportunidade, se agarram, né, à sua tarefa e aprimoram as suas competências e habilidades. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento que é importante reforçar a data, o Dia Mundial do Orgulho LGBT, que é hoje, mas principalmente lembrar que nós não podemos jamais deshastear as nossas bandeiras, porque a luta continua, nós precisamos ampliar os nossos espaços, fortalecer a nossa representatividade e, principalmente, fazer com que a gente saia desse ranking que tão nos envergonha de ser o Brasil o país que mais mata negras e negros e pessoas LGBT. Um beijo para todo mundo, obrigado pela oportunidade e sigo aqui à disposição para poder continuar contribuindo com o debate. Eu fico sem nem ter o que falar, na verdade, né? E contestar a fala de André. É sempre um prazer, né? Escutar uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? E uma admiração profunda, inclusive, né? Como referência.
E aí eu vou estar aqui agora apontando o quanto, né, o nosso conjunto Cefes-CRES, né, para quem não é assistente social, os profissionais, né, do serviço social têm como base da execução profissional o nosso Conselho Federal e os nossos conselhos regionais de serviço social. E aí a gente pode estar fazendo uma reflexão, né, sobre tudo isso que Andrei traz e a nossa inserção enquanto categoria, né, enquanto conjunto, né, que delibera e direciona a nossa execução profissional é, em conformidade com essa contextualização histórica, né, que Andrei maravilhosamente nos traz. A gente ainda considera, né, enquanto profissionais, o trabalho no campo das expressões da sexualidade, da orientação sexual e identidade de gênero uma questão relativamente nova para a nossa reflexão teórica. Mas é um desafio, né, cotidiano, está aí presente, né, como o André bem trouxe. Nós somos, né, enquanto LGBTs, a população, uma das populações que está, né, getificada, que está à margem e que acaba sendo, né, o pivô, né, e o principal pilar de uma grande desigualdade que existe e viola direitos em nosso país. Nesse sentido, a gente pode estar apontando algumas normas, né, e algumas construções teóricas também do conjunto Cefes-CRES com essa temática, né, com esse voltada para esse tema. Eu queria dizer que uma coisa que basila, né, o trabalho dos profissionais, dos assistentes sociais, mesmo com o avanço do conservadorismo, né, que não diferentemente do que tem acontecido no país, nossa categoria também tem, né, apesar de sermos reconhecidos, né, por sermos uma categoria que avança muito, né, em conformidade e em contraponto com outras categorias, a gente também tem um conservadorismo, sim, que acontece ali. Mas o nosso código de ética, em nossos princípios fundamentais, ele diz uma coisa, né, assim, abre aspas, exercer o serviço social sem sofrer discriminação, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. E é com ele, em sua totalidade, que nós embasamos o nosso fazer profissional. A gente, né, enquanto agentes sociais, a gente faz valer uma máxima, né, das decisões coletivas, através do nosso conjunto, né, dos conselhos regionais e do Conselho Federal, das nossas assembleias, nossos encontros regionais e encontro nacional e encontros nacionais. Nesse caminho que a gente constrói, né, que nós construímos nessa trajetória importantes posicionamentos e definimos nossas pautas políticas ao longo desses anos. Nossas bandeiras de luta, né, na defesa da profissão, dos direitos humanos, da seguridade social e do controle social democrático. Vou estar destacando aqui alguns pontos, né? Eu não vou conseguir, obviamente, né, numa trajetória aí de décadas, contextualizar toda a pauta, né, LGBT dentro dos CREs e do Cefes, mas eu queria destacar, né, que nossos pontos de pautas, né, dentro do campo dos direitos humanos, ele coloca, né, que nós, enquanto categoria, temos que agir na defesa dos direitos humanos numa concepção crítica, considerando os princípios de universalidade, integralidade, indivisibilidade, interdependência, defesa dos direitos da população LGBT, da livre orientação sexual e identidade de gênero, defesa da criminalização da LGBTfobia, a defesa da ampliação da rede de atendimento ao processo de readequação sexual, né? A gente traz no texto o processo transexualizador, mas é algo que a comunidade LGBT, inclusive, critica, né, esse termo. É como direito dentro do SUS e como direito da população trans. Liliana, inclusive, vai estar trazendo um pouco dessa experiência. E o repúdio, né, às ações higienistas de violência contra a população de rua, negra e LGBT que reforçam ideologias de extermínio. Então, é nosso fazer profissional,
é nossa bandeira de luta, uma das nossas bandeiras de luta é fazer essa defesa para reconstruir uma sociedade em que não haja tanta discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em nenhuma esfera e garantir a autonomia dessas pessoas, né, e a emancipação política também dessas pessoas. A gente tem também, enquanto categoria, algumas publicações, né, que guiam, né, e que nos orientam, que nos mostram como fazer, né, nos ilustram também. A gente tem no site, disponível no site do Conselho Federal de Serviço Social, algumas que eu destaco, né, que é a revista Inscrita, em especial de número 14, e a série Assistente Social no Combate ao Preconceito, que tem uma das edições que fala somente sobre transfobia. São subsídios teóricos, né, para que a gente possa alcançar a defesa desses direitos humanos e nosso papel enquanto profissionais transformadores. A gente também tem, né, ao longo da nossa trajetória do conjunto Cefes-CRES, o Cefes Manifesta, que eu particularmente sou apaixonado, né, eu tenho um carinho, né, e uma admiração muito, muito grande por esse, por esse, é, por essa transmissão de informações através do Cefes Manifesta, que é uma manifestação de apoio em algumas bandeiras. O nosso primeiro Cefes Manifesta, que aborda a temática LGBT, a gente teve, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2007. Né? Ele foi abordando o lançamento, né? Foi um Cefes Manifesta que abordava o lançamento da nossa campanha, né, nacional, O Amor Fala Todas as Línguas, assistente social na luta contra o preconceito. E essa campanha ela foi lançada nacionalmente em 2006, abordada no Cefes Manifesto em 2007, e não foi só uma campanha meramente publicitária ou uma campanha de execução de cada regional, né? Todas as regiões do país, à época, executaram essa campanha e lideraram também o debate sobre a LGBTfobia, em especial sobre o orgulho LGBT dentro da profissão. A gente teve um resultado importantíssimo dentro dessa campanha, que foi a aprovação da resolução 489 de 2006, né, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional do assistente social, regulamentando o princípio inscrito no Código de Ética Profissional. Então, a gente tem aí uma construção, não só uma construção positiva, como uma construção coletiva sobre o nosso fazer, modificando, inclusive. O serviço social ele acompanha as transformações da sociedade, não só acompanha, como se modifica, em medida, né, e em diálogo com os mais diversos atores. André citou aí alguns espaços, né, de construção coletiva. Eu queria destacar que em 2008, nós e assistentes sociais, representados pelos diversos conselhos regionais e pelo Conselho Federal, estivemos presentes, né, na primeira Conferência Nacional LGBT. Em 2010, a gente teve presente na Marcha Nacional contra a Homofobia, que aconteceu em Brasília. Participamos, né, em diversos espaços de controle democrático, sobre a inclusão de controle democrático. Em 2011, nós fomos pioneiros, né, enquanto conselho, ao publicar a resolução do Cefes 615, que dispõe sobre a inclusão do nome social, né, de pessoas travestis e transexuais na execução profissional. Então, desde 2011, nossa categoria ela tem o direito, né, garantido em nossas publicações, em nossas resoluções, de assumir sua identidade de gênero e ser tratada, né, como o gênero, né, que ela se identifica. A gente tem aí também, né, vários posicionamentos, obviamente, contrários ao retrocesso das políticas públicas. A gente vem fazendo parte do fortalecimento das organizações políticas, né, para a garantia de mais conquistas. A gente teve, né, até um pouco antes da extinção, se não me falha a memória, do ano passado, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTs. A gente foi muito bem representado por Marilúcia Mesquita, né, já falecida,
por Liliane, que vai estar falando também um pouquinho dessa experiência aqui. E a gente ocupou esse espaço desde 2013. Em 2018, a gente publicou novamente uma outra resolução, a de número 845, que dispõe sobre a atuação do profissional, né, assistente social, em relação ao processo de transição de gênero, né, o processo de readequação sexual. Lá na portaria ela está descrito como em relação ao processo transexualizador, que é também uma experiência que Liliane vai estar trazendo aqui para a gente, né, que ela é uma profissional de um serviço, né, nesse sentido. Queria também, né, obviamente, não dá para falar tudo, mas falar aqui, né, deixar registrado nossa última publicação, né, em referência ao tema, que é o livro Seminário Nacional de Serviço Social e Diversidade Trans, né, que ele foi fruto de um seminário realizado em 2015, um seminário de ampla participação da sociedade, né, dos profissionais. Esse livro está disponível no site do Cefes. É muito interessante, eu já dei uma olhada, não consegui ler ele todo, porque ele traz aí a transcrição de todo o debate, de todos os debates que tiveram presentes nessa atividade. Em 2016, a gente publicou a Resolução 785, que também fala sobre a inserção do nome social, né, das profissionais e dos profissionais transexuais e travestis para a categoria, com atualização do nosso documento de identidade profissional. E, para mim, né, o mais importante e mais significativo avanço dentro da nossa categoria foram as eleições desse ano. Né? Nós fazemos parte de uma gestão atual, há pouco mais de um mês em atuação, há pouco mais de um mês empossados, já com um trabalho significativo, né, em todos os estados. E esse ano é muito diferente de outros. A gente elegeu em nossas gestões 3 profissionais que também são travestis. A Eduarda, que está aqui com a gente, é uma delas, né, daqui de Sergipe, mas a gente também tem profissionais em Piauí e no Distrito Federal. E é um pouco disso que André diz, né? A gente não pode estar se abstendo de verbalizar o quanto nos orgulhamos de ser, não somente, né, no meu caso, assistente social, mas, acima de tudo, pessoa LGBT que está presente, né, e pode fazer parte de uma mudança significativa de uma sociedade, né? Seja pela ocupação do espaço, enquanto conselheiro do CRES Sergipe, da gestão, é preciso estar atento e forte, mas principalmente partilhando junto com os meus de um saber que faz parte da minha identidade, da nossa identidade, e pode, né, estar presente na discussão para uma categoria, para uma execução profissional cada vez mais revolucionária, né, nesse sentido. E aí eu aqui encerro minha fala, né, passo a fala para a Liliane, que vai estar trazendo aí alguns pontos bem interessantes para a gente, e logo mais a gente volta. Até mais. Bom dia, gente. Primeiramente, quero saudar aí, né, as companheiras e os companheiros que estão presentes, né, nessa mesa, nesse debate. Quero agradecer de uma forma muito afetiva o convite do CRES Sergipe, principalmente porque fiquei muito emocionada, né, de ter sido indicada, de ter sido uma indicação da nossa querida companheira Josiane, né, que inclusive presidenta, né, a primeira presidenta negra, né, do Cefes, que terminou sua gestão agora no último 15 de maio. Então, quero agradecer, talvez ela esteja nos assistindo aqui nesse momento, já percebi que sim, estou vendo aqui, inclusive, um comentário dela. Então, quero agradecer essa indicação, quero agradecer a iniciativa e a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, né? Eu sou Liliane de Oliveira Caetano, mais conhecida como Lili, sou aqui do estado de São Paulo,
trabalho no ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, que está inserido, né, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. A partir dessa atuação profissional, né, comecei uma inserção no CREA São Paulo aqui, e a partir dessa inserção, né, uma militância em termos do serviço social. Tive a oportunidade de participar de muitos dos debates que a nossa categoria profissional foi acumulando ao longo do tempo em relação a essa temática, a essa pauta, né, que se relaciona com tantas outras. E quero dizer que é realmente muito gratificante poder estar aqui com vocês nesse momento, né? Nessa data que é tão emblemática, né? 28 de junho, né? Então, hoje a gente está completando 51 anos, né, da revolta de Stonewall, uma revolta que se inicia preta e latina, né? Embora tenha iniciado nos Estados Unidos, a gente não pode apagar, né, como o Andrei bem colocou, né, como a gente não pode invisibilizar, né? Então a gente precisa sempre reafirmar, né, a importância, né, de todas as pessoas que participaram e que foram protagonistas desses processos de luta, que são processos que desencadeiam muito do que a gente tem hoje, que a gente pode chamar de avanço, né? Então, dizer aí desse momento. É também uma data muito emblemática, porque hoje, exatamente, 28 de junho, completa um ano que o governo Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional LGBT, né, que é um conselho que eu tive a oportunidade, né, como já foi mencionado, de compor juntamente em um momento com a nossa grande companheira Mary Lúcia Mesquita, depois com a também companheira, também nordestina, a nossa querida Mirla Cisne, né? Então, assim, dizer que é um momento de se orgulhar, né, dessa luta, mas também de estar atentos e fortes, né? Um ano sem o Conselho Nacional LGBT, numa circunstância que diversos outros conselhos de direito em âmbito nacional foram extintos, mas é preciso dizer, né, essas coisas elas não acontecem por um acaso. E o fato da extinção acontecer exatamente no dia 28 de junho, isso deve ser muito significativo, né? É um recado, não tenham orgulho de ser LGBT, não levem essa pauta adiante. Então, a gente não pode deixar, né, esses fragmentos da história, né, passar desapercebido, porque a gente precisa estar muito atento em relação ao significado, né, dessas narrativas e dessas violências em relação ao que a gente vem conseguindo construir em termos de direitos no nosso país, né? No Conselho Nacional LGBT, né, como o Andrei colocou, o serviço social sempre foi muito reconhecido pelo movimento social, né, que esteve presente, né, nesse espaço, e justamente por uma atuação sempre intransigente em termos, né, das garantias de direitos, em termos das transparências do processo, em termos de realmente, junto com os movimentos sociais, pautar de fato o Estado brasileiro, né? É importante também a gente considerar que, assim, o fato, né, da gente não ter esse conselho é significativo, prejudica o diálogo em âmbito nacional, mas com o conselho a gente também não tinha uma situação confortável, né? Então, o nosso país é um país que se expressa extremamente violento em relação às diversidades, né? E em relação à diversidade LGBT, né, é muito significativo, justamente pelas expressões da violência, inclusive violência letal, né? Mas é muito importante também a gente fazer, né, esse resgate em termos do Conselho Nacional LGBT, dizer, né,
que muitas entidades do movimento social em âmbito nacional, entidades extremamente sérias, né, colocavam suas pautas e, de fato, conseguiam ali ter uma interlocução com o Estado, né? Dizer que, efetivamente, a gente nunca teve plenamente os direitos da população LGBT assegurados no nosso país, né? Esse é um recorte que é preciso ser dito, né? Mas que agora a gente não tem nem essa interlocução no âmbito nacional, né? A gente não tem nem esse recurso, né, como do Conselho Nacional LGBT, que é fruto, sem dúvida, de muita luta do movimento LGBT no nosso país, né? Então, dizer aí, né, colocar essa indignação em relação a gente não ter esse espaço, que era um espaço que, como outros de controle social, tinham as suas contradições, né, mas que, sem dúvida, cumpria, né, ali o seu papel de interlocução e de diálogo e de apontar aí, denúncias em relação a direitos violados da população LGBT, né. Falar sobre os direitos, né, da população LGBT no âmbito do serviço social, para mim, é uma grande paixão, né. Eu costumo sempre dizer sobre a minha orientação sexual, que eu sou uma mulher heterossexual, e isso não é um levante hétero, né, isso, na verdade, é para dizer, né, o primeiro que, assim, eu não acredito em identidades sexuais fixas, né, eu acredito que a gente se transforma ao longo da vida, né, mas eu gosto de dizer sobre a minha orientação sexual hoje, para dizer que essa não é uma luta só da população LGBT, né? É uma luta da sociedade, sobretudo no nosso contexto, né, nacional. A gente precisa compreender o quanto todas essas questões perpassam, né, as nossas vidas e os nossos direitos, sejamos ou não LGBTs, né? Então, eu gosto de fazer essa pontuação em relação a isso, né? A minha atuação e militância, ela se inicia por atuar no processo, né, como foi colocado, né, que é denominado processo transexualizador. Esse nome, ele, né, como o Felipe disse, ele vem sendo muito problematizado, porque, assim, se a gente pensar que não é uma política que transexualiza alguém, então não é a política de saúde que vai transexualizar as pessoas, mas ela precisa assegurar, né, que as pessoas que apresentam essa demanda realizem, né, passem por esse processo de transição, né. Então, é um nome que é questionável, mas, enfim, né, a gente está aí nesse momento da história que a gente precisa também pensar nessa questão das narrativas e nessa construção, até o momento é chamado processo transexualizador, né. Nesse processo, né, a minha atuação profissional, ela é uma atuação profissional que, assim, sempre digo que é um grande privilégio, né, poder, porque, assim, absolutamente nenhum dia de trabalho é igual ao outro, né. A gente sempre se depara com questões que a gente pensa, nunca isso passou pela minha cabeça, né? Então, de fato um grande privilégio. E nesse processo, né, quando eu comecei a atuação, a gente não tinha tantas normativas em termos do serviço social. E quem dizia, né, o que o serviço social deveria fazer nesse processo ainda era o Conselho Federal de Medicina, né? E nessas militâncias e articulações, a gente conseguiu, então, esses posicionamentos de que a gente precisava de uma resolução do próprio serviço social, né, resolução que depois o Cefes veio a publicar, né. Mas dizer que essas normativas, né, esses posicionamentos que o serviço social tem e conseguiu acumular e construir, né, é muito importante a gente também fazer esse resgate histórico, né,
que não não é uma história romantizada, né? Essas normatizações, elas são extremamente importantes, porque quando a gente tem um código de ética que diz para a gente que a gente almeja, que a gente busca uma nova ordem societária, cada posicionamento que o nosso conjunto tem, dizendo, né, olha, a gente direciona o nosso projeto em termos dessa pauta LGBT nesse sentido. Isso é muito importante, né? Isso realmente vai dando direção para a nossa categoria, para a nossa atuação, né? Mas é importante dizer que não é uma história romantizada, né? É uma história de muito esforço, de muito suor, de sangue, né? No sentido, assim, de muito esforço e de vidas, né? E, mais uma vez, vou citar a nossa companheira Mary Lúcia Mesquita, né? São pessoas que entregam as suas vidas nessas lutas e nessas batalhas. E, embora seja, né, um processo, eu fico pensando, né, o Felipe citou a campanha O Amor Fala Todas as Línguas, que é uma campanha de repercussão internacional, né, não só aqui no Brasil, que de grande, né, que inclusive grande repercussão para o movimento social também, não só para a nossa categoria, né, mas que eu escutei muitos relatos assim, a gente ia colar o cartaz e aí vinha uma pessoa e retirava o cartaz, vinham assistentes sociais e retiravam esse cartaz. Então, assim, dizer que todo esse acúmulo, todo esse processo, todo esse esforço, ele também não se deu sem, né, batalhas do ponto de vista, né, de disputa do conhecimento, de disputa, né, dessas posições, né. Importante a gente fazer esse resgate, porque quando os posicionamentos, eles são avançados, né, a gente tem, assim, aquela sensação de que, nossa, é isso, a gente está no caminho. Mas é importante a gente se recordar de como esse caminho foi construído, com muita luta e com muito suor, né. E para a gente, né, em termos de garantias de direitos, as normativas, elas são fundamentais, mas, como o Andrei disse, né, as leis, elas não bastam, né, como o poeta Carlos Drummond de Andrade também nos lembra, né, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, então, é preciso realmente essa questão, um olhar ampliado em relação a isso. Então, não é o fato da gente ter esse posicionamento que vai garantir, né, que necessariamente todas e todos os assistentes sociais vão ter essa compreensão no seu exercício profissional, né. E aí a gente tem uma outra questão muito importante. Para além das normas, a gente precisa trabalhar na construção, né, do sentido. Para além de construir normas, a gente precisa construir sentidos. As pessoas precisam compreender, né, e que não é um trabalho simples, justamente porque a gente vive num processo extremamente contraditório, né. Como a Mirla Cisney, né, do ponto de vista, traz essa construção acadêmica, né, ela coloca, né, que basta uma análise um pouco mais aprofundada para compreender, né, que o sistema heteropatriarcal, racista, capitalista, se transformou em um único, né, sistema. E se a gente não tem essa compreensão, né, a gente não vai conseguir assegurar direitos de uma forma plena. Aliás, assegurar direitos de uma forma plena exige vários aspectos também que são relacionados à nossa sociedade, né, as correlações de forças, mas a gente precisa, pelo menos, ter a compreensão de quais são, né, no nosso exercício profissional, de quais são esses direitos que estão sendo, né, negados. Ter essa compreensão, né, do ponto de vista também da atuação, né, com a população LGBT, eu fico sempre pensando assim, né, que por vezes, na ânsia da gente assegurar um direito, muitos outros vão sendo negados. Então, para além da inserção, dos posicionamentos, a gente precisa, né, ir compreendendo que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua história de vida, e que o que a gente precisa conhecer são todos os instrumentos e as formas para que os direitos sejam garantidos,
mas também ter essa sensibilidade que às vezes não é o momento da pessoa de tomar determinadas ações. Eu falo isso porque recentemente a gente estava participando de um grupo de família, de familiares de pessoas trans, e uma pessoa, a mãe de um adolescente relatou que havia sofrido uma violência junto com um adolescente, e que isso gerou muito pânico e muito medo. Nesse momento, outros familiares, né, disseram, não, você precisava ter denunciado, você precisava ter feito isso, isso, isso e aquilo, e é uma característica muito presente do medo, que as pessoas se mobilizem, né, então, naquele momento, né, precisei fazer uma intervenção no sentido de que cada pessoa tem seu tempo, ela precisa conhecer os instrumentos, mas também, por vezes, é violar um outro direito, né? Às vezes ela não tem condições e a pessoa acabou de sofrer uma violência e é colocado para ela, né, a responsabilidade de ter sofrido aquela violência, né? Então, assim, a nossa atuação profissional, ela exige também essa sensibilidade, né? No processo transexualizador, por exemplo, né? A nossa resolução, ela nos dá esse respaldo, né, de que não somos nós que vamos dizer qual é a identidade da pessoa, mas a gente pode, sim, problematizar todas essas questões de gênero, como isso é para a pessoa, porque, inclusive, isso é um direito à saúde, né, então a gente precisa também pensar que nessa lógica do estado mínimo, da redução da saúde, por vezes, a pessoa não ter toda essa assistência de uma equipe multiprofissional, qualificada, também é uma grande violação de direitos, né? Então, é muito importante a gente ir pensando, né, os desafios que a gente tem para a gente, de fato, efetivar direitos no nosso cotidiano. Não são desafios simples, né, mas como bem foi dito, assim, né, historicamente, o serviço social brasileiro, ao longo de décadas, vem construindo, né, uma história em relação, né, a essa população, a essa pauta LGBT, né, e que é uma história que é feita com muito compromisso, né, político, muito compromisso ético, e tudo isso, né, que foi construído deve estar, de alguma forma, expresso através, né, quando a gente escreve, quando a gente preenche um instrumental nosso, quando a gente faz um relatório, né, quando a gente articula as violências, né, quando a gente tem uma compreensão, né, por exemplo, muitas vezes uma pessoa está fazendo o preenchimento do cadastro único na política de assistência social, e a mãe fala, eu tenho um filho que eu não tenho contato, né? E às vezes ir fazendo essas conexões, né? Será que esse filho não é uma pessoa LGBT que de repente, sabe? Então, acho que a gente vai tendo aí no nosso dia a dia formas de ir articulando todas essas questões, né? Por exemplo, quando uma mãe, né, que aí é uma questão específica da pauta LGBT, mas pode ter uma relação, né? Quando uma mãe fala que o filho foi assassinado, a gente faz a interlocução, que pode ser um adolescente negro, né? Essa relação, né, com o genocídio que a gente está vivenciando, porque nesses tempos, né, de necropolítica, a gente precisa também, de alguma forma, conseguir articular, entender de que forma isso está se expressando, não só nos noticiários, mas concretamente nas pessoas que a gente atende, né? Porque isso precisa estar, de alguma forma, evidenciado. A gente tem também uma grande possibilidade, através dos nossos instrumentais, de também ir denunciando todos esses processos, né? Então, era nisso, né, inicialmente, que eu gostaria de dizer para vocês, e também fico aqui à disposição para a gente continuar o debate. Agora... Bom dia a todas as pessoas.
estão aqui com a gente agora nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou Maria Eduarda Marques, sou secretária da Astra, sou assistente social, conselheira do CRES e faço parte de outros conselhos também a nível municipal e faço parte também da Rede Trans Brasil. Bom, eu acho importante a gente começar destacando que eu sou uma mulher travesti e gosto de me intitular assim como mulher travesti, porque as pessoas às vezes não entendem que a questão do termo travesti há uma questão de militância, de resistência, de existência, que para as pessoas entenderem, tipo, o termo travesti só é utilizado aqui no Brasil. Em outros países se utilizam muito o termo de transexuais, transexuais, pessoas trans, mas aqui no Brasil esse termo travesti é algo nosso, e aí eu uso em relação à resistência e das que vieram antes de mim para garantir esse espaço que a gente tem hoje, que pessoas trans e pessoas travestis têm no nosso Brasil de hoje. Acho importante também todo esse recorte, eu acho que minha fala vai mais na questão dos recortes das falas, tanto de André, quanto de Lili, quanto de Felipe, né, para a gente mostrar o quanto é difícil, principalmente para uma pessoa trans, travesti, que nem eu, né, conseguir chegar até aqui hoje e estar ocupando uma cadeira na gestão do CRES. Acho muito importante. A gente sabe que pessoas travestis têm os seus direitos negados a partir do momento que demonstra a sua identidade de gênero. A gente sabe que a família ainda não está preparada para conseguir lidar com essa questão tão delicada que é a transexualidade e a travestilidade. E aí, muitas das vezes, pessoas como eu acabam procurando esse alento na escola, só que a gente chega na escola também e encontra os lugares, muitas das vezes, muito fechados para pessoas como nós, principalmente com relação ao respeito à identidade de gênero, à questão do nome social, e aí não resta uma outra alternativa a não ser a prostituição, porque é algo muito fácil a venda do corpo, né? Só que o que a gente batalha é que pessoas trans e travestis tenham a possibilidade e a oportunidade de escolher, né, na verdade, com o que quer trabalhar, se é com a prostituição, se é como assistente social, se é como advogada. E aí, esse recorte eu faço porque até para falar até da minha trajetória até chegar à faculdade. Porque eu, como Maria Eduarda, eu sempre gostei muito dessa política de assistência civil. Por mais que quando a gente começa a compreender melhor esses espaços, às vezes a gente fica meio balançada com algumas questões que fogem da competência que a gente possa resolver. E na faculdade, quando eu fui, eu achei que teria meus problemas resolvidos, porque eu achei que teria todas a minha identidade de gênero respeitada, as minhas questões com relação aos pronomes femininos, ao meu tratamento, e quando cheguei lá na faculdade, eu tomei um susto porque não era. Eu tinha a consciência de que ia encontrar pessoas que tinham a cabeça aberta, né, tinha a nitidez das questões, mas não, por muitas das vezes eu me encontrei num cenário extremamente conservador. Inclusive, na época, não existia a portaria garantindo a utilização do nome social, né, principalmente na faculdade. E aí, um exemplo, tinha uma pessoa que não me chamava pelo meu nome, por Maria Eduarda, só queria me chamar pelo nome de registro. E eu tinha que achar uma alternativa para garantir que essa pessoa me tratasse como eu gostaria de ser chamada. E aí ela só me chamava pelo outro nome, e nessa questão eu acabei chamando ela do nome que ela não gostava, né? Chamando ela assim, não, então tá certo, Gretchen. Ela disse, não, mas meu nome não é Gretchen. Eu digo, meu nome não é esse. Então, para você ver como incomoda, né, a gente está num espaço que não tem a nossa identidade de gênero, né, as nossas questões de pessoas a serem respeitadas. E aí, esse foi um dos exemplos, e dentro da própria sala de aula, o que aconteceu foi que na primeira grupo para fazer uma atividade, então, olha, vamos fazer grupos para que a gente possa estar debatendo alguns assuntos ligados ao serviço social. E aí eu fiquei sozinha. As cadeiras se afastaram e eu fiquei sozinha, e aquilo me tocou, né? Me deu aquele choque de realidade de onde eu estava. Mas foi bom, porque eu consegui me destacar, e a partir daí, eu sozinha, outras pessoas começaram a me convidar
a fazer parte de outros grupos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que pessoas travestis e transexuais não podem ter um seu lado intelecto aflorado. E é importante a gente mostrar. Uma coisa que eu achei interessante na fala de André, e eu queria ressaltar, ele disse assim, é importante que as pessoas LGBTs, ocupem os espaços, mas ocupem os espaços na questão de fala, né? Do lugar de fala, de dizer quais são os seus anseios, de quais são as suas experiências. E o meu papel no CRES e em outros espaços que eu faço parte é justamente esse. Eu comecei a compreender que eu precisava ocupar esses espaços para batalhar pela militância LGBT no geral, com destaque em pessoas trans, né? Porque, como eu estava dizendo, as pessoas acham que às vezes as pessoas trans não têm um intelecto aflorado, né, para conseguir lidar com certas questões. E aí a gente chegam pessoas como eu, né, e ocupam os espaços e mostram o outro lado da nossa história. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Importante também a gente destacar, eu acho importante fazer essa ressalva, que se a gente for analisar, uma travesti nunca, né, antigamente, foi pensado de ocupar um espaço como assistente social ou com uma cadeira no CRES. Por quê, Dora? Porque a gente sabe que isso acontece, que o serviço social praticamente foi criado dentro das igrejas, né, com as damas de caridade, então era para ajudar as pessoas que, entre aspas, eram os coitadinhos. E se a gente parte desse pressuposto, eu era uma coitadinha, então jamais eu poderia estar ocupando um espaço de assistente social ou um espaço dentro do CRES. E aí a gente chega, né, nós da categoria, a gente entende que é importante que pessoas como eu, LGBTs, negro, idosos, façam parte dessas gestões para conseguir garantir, demarcar o seu território, né? Mostrar que eu estou aqui e preciso ser ouvida, né? Ou ouvido. Acho importante também a gente falar, hoje no Dia do Orgulho, como Felipe trouxe um dado da ANTRA, e a Rede Trans também faz esse trabalho de catalogação da morte de pessoas trans aqui no Brasil. Inclusive, a Rede Trans foi a que denunciou o Brasil à ONU, né, como o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho importante a gente destacar que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, porém também é o país que tem a maior parada do universo, que é a parada de São Paulo, e também, acima disso, é o país que mais consome, né, vídeos voltados a pessoas trans, vídeos pornográficos de pessoas trans. Então a gente vê que a gente vive numa coisa bem paradoxa, né? Assim, uma coisa bem antagônica. Como é que o país que mais mata travestis e transexuais no mundo é o pior país para um LGBT se viver, consegue é o país que mais consome esse mercado pornográfico de pessoas trans e que tem a maior parada do mundo, né? Fica essa reflexão, porque eu acho importante que nós, como profissionais, ou quem não é profissional da área ou de outra área, fique com essa reflexão sobre esse questionamento que eu venho trazendo nesse momento. Falar um pouco também com relação à Astra. A Astra é uma entidade que tem 19 anos aqui no cenário sergipano. A gente é a organização que organiza a Parada LGBT de Sergipe, e é motivo de se orgulhar, porque uma parada chegar a 19 anos seria, né, a 19ª, agora por conta da pandemia a gente não vai ter como fazer. A 19ª edição da parada, quanto é um sinal de resistência e de orgulho para nós aqui de Sergipe. A Astra tem título de utilidade pública, a parada é reconhecida no calendário municipal e estadual, e isso é motivo para que LGBTs e que pessoas da nossa profissão e de outras profissões se orgulhem, porque está garantindo o direito da pessoa, né? O direito de pessoas, o direito das minorias. E as pessoas também é preciso que entendam que a parada não é só uma questão de fechação, é um dia de festa, não, isso é um dia de reivindicação e de luta. Nós aqui de Sergipe, de Aracaju, a gente faz um mês de atividades, a gente trabalha o ano todo, né, com relação a essas políticas voltadas para as pessoas LGBTs. Mas a gente faz um mês que se chama o Circuito da Parada, com várias ações em educação, na área de segurança, visitando escolas e outros estabelecimentos. E justamente o último domingo de agosto é o dia da culminância de todas essas atividades do Circuito da Parada e o que a gente faz durante um ano todo. Eu acho... eu também gostaria de falar sobre as questões de quando eu fui pedir a minha licença profissional no CRES.
Acho muito importante a gente destacar que essa política toda que foi pensada durante todos esses anos, essas reflexões, surtiu efeito principalmente aqui no meu caso em Sergipe, que eu não tive problema algum, até porque eu já tinha o meu nome retificado, nome e gênero retificado, mas aí eu entro com relação às questões da forma de tratamento, né? Que às vezes as pessoas respeitam até o nome, mas não respeitam os pronomes de tratamento, de estar chamando ela, né? E aí no CRES, né, a gente vê que tem esse direito garantido. Isso é importante dizer para que mais meninas, né, como eu, mais mulheres trans e mulheres travestis, se sintam à vontade, se inspirem na minha experiência para que possam estar ocupando esses espaços. É importante também a gente falar, como o André trouxe, eu acho importante destacar a questão de que, na época da Revolução do Stonewall, quem estava à frente justamente eram as afeminadas, eram as pretas, eram as pobres, né? Então, quem desbravou esse cenário, principalmente quem deu a cara para bater, para hoje a gente está se orgulhando, né? Se orgulhar de quem somos, foram as travestis que deram essa cara, porque na época ainda não tinha esse entendimento do que eram pessoas trans, não tinha de pessoas travestis. E aí hoje, a gente, com mais nitidez da situação, a gente entende que essas pessoas que estiveram à frente, né? Então, é importante a gente valorizar e trazer no dia de hoje para a gente se orgulhar dessas pessoas que vieram antes da gente, trazendo essa bandeira de luta. Tati sempre fala, Tatiana Araújo, que está afastada da presidência da ASA, sempre fala em Lili, né, da questão do Conselho LGBT, cujo ela fez parte também, sempre também fala das questões de André e o quanto já batalharam junto nessas questões, e eu acho importante a gente estar trazendo aqui também. Também gostaria de falar assim, de que a sensibilidade do CRES, e principalmente dessa gestão, é preciso estar atento e forte, como sempre me chama para estar à frente das coisas, assim, fazendo parte, né, para que a gente possa estar discutindo, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, é se orgulhar de ser LGBT, mas está no lugar só para estar ali dando a cara, só para dizer assim, não, estou ali, olha, tem uma mulher trans ali, ou tem um LGBT ali fazendo parte da gestão e não faz, não contribui, não, pelo contrário. A gestão do CRES, principalmente do CRES Sergipe, é muito sensível a essas questões, não só a LGBT, mas como todas as outras, e fazem questão de colocar pessoas como eu à frente para tomar parte da situação, para tomar o protagonismo também dessa gestão, né? O Cefes também eu gostaria de agradecer, me entrevistaram e acho importante o quanto é não só a questão de visibilidade, mas como eu já tinha mencionado antes, a questão de encorajar outras pessoas LGBTs a estarem fazendo parte desses espaços. Bom, eu acho que é isso, a minha contribuição é essa e estou aqui para o que precisar mais, tirar alguma dúvida com você. Então, gente, eu estou particularmente muito feliz, né, de estar, né, não só representando essa gestão do CRES, fazendo parte dessa gestão do CRES Sergipe, pelos próximos 3 anos, como de ter, de certa forma, construído esse espaço de debate, né? Eu estou extremamente emocionado, assim, por toda a construção, por todo o processo que a gente foi, né, construindo ao longo do tempo. Gostaria de agradecer imensamente, né, todos vocês, a Andrei, Liliane e Eduarda, né, e a gestão do CRES como um todo, por ter nos permitido construir esse espaço. A gente está com o horário um pouquinho adiantado, mas a gente pode estar abrindo, né, caso tenha alguém que queira fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação, para que a gente possa estar, né, conversando sobre. Eu não vi até agora nenhuma, né? Só posicionamentos de agradecimento, né, pela construção do debate. Mas caso tenha, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. André e Eduarda, podem abrirem as câmeras, viu? Fica nós 4 links tampando aqui o rosto.
Gente, eu acho... Pode falar? Pode, Eduardo. Eu acho importante também, até para as pessoas que estão assistindo agora, a gente destaca que a gente está passando por um momento bem complicado, que é essa questão da pandemia. E aí, por experiência própria, assim, até das pessoas que eu continuo atendendo, né, lá da Astra, a gente vê que esse cenário agravou ainda mais, porque agora as questões de preconceito, né, voltadas para pessoas LGBTs, que é a que eu faço parte, que eu atuo frente, tudo a desculpa de que não pode ser feito no momento é a pandemia, né? Então é importante que as pessoas assim se apropriem dos seus direitos, entendam, né? Até os profissionais de serviço social, até para ajudar essa população LGBT, porque agora existe essa, entre aspas, em algum momento, essa questão da desculpa da pandemia para fazer com que as pessoas LGBTs, dentre outras, não tenham seu direito garantido. Eu acho importante a gente traçar estratégias para a gente também estar conseguindo driblar esse pensamento, muitas das vezes, de barrar, né, o acesso aos nossos direitos. Perfeito. André, seu microfone está desligado, viu? Não tem nenhuma pergunta, gente. Eu vou, então, fazer as considerações finais, certo? Dizer que o CRES Sergipe está à disposição para todos, né, e todas e todes, né, participarem e construírem junto. A gente está iniciando essa gestão, né? A gente tem pouco mais de um mês de início de gestão. A gente pretende, né, construir mais espaços, né, efetivar algumas comissões e comitês, né, para estar debatendo algumas políticas. E que a gente possa estar juntos, né? E juntas e juntos nesse espaço. Eu estou vendo agora que apareceu as perguntas, viu, gente? Vou fazer rapidinho, já faço as perguntas todas. Quem tiver, né, à vontade pode estar respondendo, todos nós, né? Tem uma aqui de Josi. Josi, um beijo, viu? Para a Liliane. Queria pedir para a Lili retratar a experiência de participação na comissão do Conselho Federal de Medicina para mudar a resolução que definia o papel dos profissionais no processo, né, de readequação sexual. Tem outra aqui, de Bruno. Como vocês veem o futuro da comunidade LGBT frente ao conceito tradicional de família conservadora? Esse diálogo é realmente possível? De Dora para Eduarda. Eduarda, você pode falar mais sobre o trabalho que você realiza na Astra? E é isso, por enquanto. Pode ser Lili. André pode responder a segunda, André? Da família, do processo de família de conservadorismo, e Eduarda fala um pouquinho da Astra, certo? Pode ser? Vai lá, Lili. Quero agradecer, né, a Josi por fazer essa colocação, né, pedir para falar sobre isso. O Cefes, então, compôs, né, a convite do Conselho Federal de Medicina, essa comissão que trabalhou durante 2 anos para publicar a resolução atual do Conselho Federal de Medicina para o atendimento da população trans, né? A gente, não só o Cefes foi convidado, o Conselho Federal de Psicologia também, e o Conselho de Psicologia foi um grande parceiro do Cefes, né? Eu tive a oportunidade, né, de ser chamada, né, pelo Cefes, né, para participar desse processo, e o Conselho de Psicologia foi um grande parceiro, né, porque a gente tem uma pauta histórica, né, que não é uma pauta em termos dos conselhos, né, não é uma pauta específica do conselho do conjunto Cefes-CRES, né, a gente vê também que o Conselho de Psicologia, mesmo a OAB também, né, vão também aí em âmbito nacional e em âmbitos regionais também, tendo alguns posicionamentos em relação a essa pauta e esses direitos. Especificamente nessa comissão, a gente, através, né, dessa nossa história, que é extremamente articulada e alinhada com os movimentos sociais, a gente sugeriu dos próprios movimentos sociais terem um espaço para dialogar no Conselho de Medicina, e o Conselho de Medicina, né, acolheu aí essa demanda. Então, acho que a gente vai fazer nesse papel importante de interlocução, né,
que é fruto desse acúmulo de como a gente vem construindo as coisas. E eu acho que essa participação do Cefes e do CFP foi extremamente importante, né? Então, hoje a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não faz atribuição às outras categorias profissionais, isso é um avanço, porque cada categoria profissional tem que falar sobre si, né? A partir da sua ética, da sua construção ética profissional, do seu projeto de sociedade, construir aí as suas normas. Isso é um avanço, né? Além disso, né? Além dos movimentos sociais serem participados, a gente também sugeriu que pessoas, que familiares e outras pessoas trans também compusessem esses espaços, outros atores sociais, como Defensoria Pública, pessoas que compõem, que estão acumulando na academia. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, fazer esse diálogo se ampliar, porque é um debate extremamente amplo, né, que tem aí, né, suas particularidades, suas complexidades, e quanto mais amplo, melhor vai ser, né, a compreensão que a gente vai ter, né. A gente ainda tem desafios do ponto de vista dessa normatização que foi aprovada do Conselho Federal de Medicina. Ainda há uma exigência de diagnóstico psiquiátrico, né, como uma condição para o acesso nas transformações corporais, mas a gente tem aí alguns avanços, né, como, por exemplo, o projeto terapêutico singular, que é uma tecnologia do Sistema Único de Saúde, né. O projeto terapêutico singular, eu acho que é uma forma da gente não inventar a roda, né. Então, existe muito acúmulo no âmbito da saúde, e a gente conseguir, né, fazer essas sugestões de que essas tecnologias sejam utilizadas nesse processo é extremamente importante. Então, o projeto terapêutico singular vai dizer justamente que a pessoa ela tem autonomia sobre o cuidado dela, que você pode ter as tecnologias em saúde, mas que a pessoa ela tem que ser parte desse processo de construção e cuidado, né? Além disso, né, a gente tem avanços em relação à questão do atendimento para crianças e adolescentes. Isso, nesse cenário extremamente conservador, não deixa de ser uma garantia de direito importante, porque até então a gente não tinha isso expresso em normatização, né? O Conselho Federal de Medicina só tinha um parecer. Imagine, se as resoluções dos conselhos profissionais estão sendo questionadas, imagine o questionamento de um parecer, né? Então, de fato, assim, né, a gente tem muito o que avançar, né, todos os conselhos, porque mesmo os conselhos, como o conselho, né, o Conjunto Cefes-CRES, Conselho de Psicologia, que tem normatizações avançadas, alinhadas com as pautas dos movimentos sociais, a gente tem o desafio, né, disso se materializar. E quando a Maria Eduarda faz essa fala dela, né, ela deixa isso muito nítido, né, o quanto a gente tem esse desafio ainda, né, de materializar os nossos posicionamentos, mas em âmbito, né, do Conselho de Medicina, eu acho que essa participação das outras áreas, a participação do movimento social, também vai dando aí um outro olhar para essa categoria profissional, que, de alguma maneira, também precisa estar, né, inserida aí, né, nesse cuidado. Então, a gente vai tendo aí esses avanços, que também são perpassados por contradições, por limitações, mas a gente também não pode deixar de considerar os avanços que a gente vai tendo e que vão, né, que precisam estar aí materializados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, era isso, gente. Né, como já são as considerações, quero agradecer, né, a falas, né, das pessoas, né, que fizeram suas exposições hoje. Quero agradecer também, né, as pessoas que foram fazendo os comentários aqui enquanto a gente estava fazendo essas nossas colocações, e mandar um forte abraço para todo mundo, dizer, né, que vidas LGBTs importam, nós temos orgulho, que vidas negras importam, que a vida das mulheres importam, e que está aqui hoje, né, que está vivo,
é um sinônimo de resistência e a gente precisa ter orgulho, né? E eu tenho muito orgulho, né, de participar dessa luta e de ser assistente social aí, dessas bem insistentes que estamos aí diante desses desafios que a gente tem. Um grande beijo, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Valeu. Posso? Pode sim. Lili falando e eu lembrando que, de fato, né, eu acho que foi uma vitória gigante essa última portaria do CFM, porque pela primeira vez na história, né, o Conselho Federal de Medicina, né, ele acolheu, né, e conseguiu construir esse diálogo, né, com outras categorias para pensar uma população. Eu estava, na época, trabalhando no Departamento de Apoio à Gestão Participativa, que acompanhava a política de saúde LGBT, e acompanhei esse processo, e foi lindo o CFM se abrir para escutar, inclusive, as pessoas transexuais que trouxeram fala sobre sua realidade, sobre sua vivência e sobre os principais obstáculos nesse processo. Mas, partindo para a pergunta que foi feita, que Felipe pediu para mim responder, tem uma citação da Judith Butler, que ela diz o seguinte: não é possível pensar em povo sem olhar que esse povo não é homogêneo. Para pensar política de desenvolvimento para esse povo, é importante perceber que existe uma complexidade nesse tecido social. Então, esse raciocínio da Judith Butler traz para a gente, né, uma grande provocação. Não há possibilidade na contemporaneidade de pensar a política pública de nenhuma área sem olhar para a complexidade dessa população que vai ser assistida por essa política. Então, para mim, está mais do que claro, né, e eu acho que para grande parte da sociedade, que começa, inclusive, né, a assumir de que a luta contra o machismo é de todo mundo, que a luta contra o racismo é de todo mundo, não só das pessoas pretas, e que a gente consiga fazer com que o conjunto da sociedade perceba que a luta contra a LGBTfobia não é só das pessoas LGBTs, é de todas as categorias, é de todos os segmentos sociais, é de quem, de fato, tem compromisso com o futuro da nossa nação. Então, eu penso que esse momento de aprofundamento do conservadorismo, né, das ideias fascistas no Brasil e no mundo, é resultado, né, de muito ódio, de muita intolerância guardados na sociedade que durante muito tempo nós não enfrentamos. Né? Veja, nós tivemos uma ditadura e quando acabou a ditadura a gente não botou ninguém na cadeia. Os responsáveis pela ditadura deviam ter sido presos. Pelo contrário, têm seus nomes exaltados em pontes, avenidas, praças e colégios. A educação tem que ser o espaço da libertação do ser humano e não de exaltar torturador, e não de exaltar ditador. Então, essas questões que estão sendo revisitadas nesse momento, a gente precisa aproveitá-las para aumentar a nossa disputa de narrativa na sociedade e dizer, olha, é responsabilidade do conjunto da população dar passos mais largos à frente para promover o desenvolvimento social e humano. Só é possível um país, né, sair de baixos indicadores, de indicadores ruins, se valorizar sua diversidade e produzir ciência e tecnologia para emancipar a sua população. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente avançar. Eu acho que a gente tem visto, né, vários setores religiosos cada vez mais falando sobre o debate. Né? Eu, particularmente, né, nós aqui em Brasília temos uma parceria enorme com a Igreja Católica, com a Igreja Anglicana, né, com os terreiros. Tem muito debate, tem muita coisa sendo produzida, e eu tenho visto que isso está cada vez mais em todo o território nacional, né? E essas pessoas fundamentalistas que continuam acreditando que nós, né, degradamos a imagem da família, essas pessoas passarão, elas estão ficando para trás. Elas estão ficando para trás. Cada vez mais a gente envolve a ciência, o conhecimento e o direito, né? O direito tem sido fundamental para poder assegurar a nossa cidadania e o respeito às nossas demandas sociais.
Então, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez a oportunidade, mandando um beijo para a Dora Rosa, um beijo para a Caroline Principal, que está nos assistindo, né? E dizer que eu fico muito feliz de estar perto do povo da minha terra, né? Essa pandemia nos deixou tão longe, né? Já tem 6 meses que eu não consigo ir em Aracaju, nunca fiquei tanto tempo. Aí eu vejo vocês pela rede social, né, pelo YouTube, a gente aquece um pouquinho o coração, né? Dizer da felicidade de ter Maria Eduarda como uma travesti hoje atuando nesse espaço. Isso é super estratégico e é resultado da nossa luta, né? É sinal de que há 30, 40, 50 anos atrás, quando nós começamos essa luta, nós sabíamos que ela poderia produzir efeitos positivos para a sociedade. Então, é por isso que a gente precisa continuar essa luta e ampliar cada vez mais esse debate e dizer para as pessoas, olha, você tem preconceito? Vamos dialogar e vamos entender por que é que você pensa dessa forma. Então, a educação liberta, eu acredito muito nisso, e eu espero que logo, logo a gente possa trazer de volta para o comando do nosso país um setor mais comprometido com o futuro da nossa nação, com a nossa soberania e, sobretudo, com a nossa democracia. Sem democracia, não há direitos. Então, a gente precisa acreditar que é importante defender a democracia para poder ter liberdade e ter os nossos direitos assegurados. Um beijo para todo mundo e obrigado. Oi, gente. Tá me ouvindo? Sim, Eduardo. Então, só respondendo rapidinho, eu sei que já está bem adiantada a hora, mas assim, respondendo primeiro, surgiram 2 questionamentos muito importantes, né, durante esse tempo que a gente estava aqui, né, fazendo essas falas. Né? Respondendo uma das perguntas de Dora, que foi mais direcionada a mim, foi com relação ao trabalho da Astra. A Astra é Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Então, a gente atua diretamente com essa população na garantia de tentar efetivar o direito dessas pessoas, seja no âmbito da segurança, no âmbito da assistência. No momento, a gente está executando um projeto através de uma emenda parlamentar que é de interiorização, né, com outros municípios, porque a gente já tinha atuado no ano passado e agora a gente resolveu expandir para o interior. Só que aí veio essa questão da pandemia. E aí a gente não consegue estar indo nos interiores por conta da questão dos riscos com relação à pandemia, à proliferação do vírus, mas a gente tem pontos focais em cada um desses municípios de interiorização. E aí, por incrível que pareça, que já era de se esperar, a demanda em Aracaju praticamente triplicou, né? Por conta dessas questões de muitas pessoas terem parado de trabalhar, muitos LGBTs. E aí eu quero entrar já numa pergunta de Dora Rosa que ela tinha feito, se a violência contra LGBT aumentou. Bom, lá na acha do que eu recebo, triplicou a questão de violência contra LGBTs. Só que o que é que acontece agora, que eu tinha falado anteriormente? Com essa questão de pandemia, principalmente os LGBTs que eu atendo, não querem estar denunciando, não querem fazer a denúncia. Porque acham assim, não, Duda, eu já tentei, mas não fui ouvido. Eu tentei por telefone, eu tentei por mídias, por virtuais, e não consegui. E aí a gente vem, inclusive, tendo meninas trans expulsas de casa num momento como esse, né? A gente vê também outras meninas que não, por exemplo, aqui em Aracaju, o IML não está funcionando para fazer os exames, só restritamente, e aí às vezes é uma menina que foi espancada na rua por um cliente e ela chega desesperada. Quer dizer, eu gosto muito de dizer assim, se para pessoas que estão em outros âmbitos da assistência se deparam com várias questões que não conseguem solucionar, imagine para mim, que sou uma travesti, né, que trabalho em uma ONG, a gente sabe que no momento desse do conservadorismo aumentando, as pessoas já não valorizam tanto as ONGs. Hoje são pouquíssimas ONGs que estão trabalhando com projetos, né, porque a gente sabe que em outro cenário o Brasil já foi um dos palcos de vários projetos voltados para a população LGBT, e hoje não tem. Nós somos, se não me engano, só tem 10 ou são 9 trabalhando com emendas parlamentares no Brasil, né? Então, e aí eu fico de mãos atadas, porque todas e todos têm o meu telefone pessoal, e aí eu recebo denúncia de madrugada, recebo denúncia de manhã cedo, e aí eu só estou querendo reforçar com relação a essa questão da violência contra pessoas LGBTs, que aumentou, sim, com certeza, e a gente tem dados que comprovam isso na Astra. Outra questão é que um menino levantou, acredito que foi Tony Reis, perguntando com relação à capacitação de assistentes sociais para lidar com pessoas trans, travestis e transexuais.
Acho que isso é um trabalho incansável que tem que ter sempre, sim, porque a gente sabe, como já tinha falado em outro momento, o serviço social surgiu em um ambiente extremamente conservador, de igreja, de todas aquelas questões, e acho que a gente, queira que não queira, a gente ainda, muitas pessoas têm essa herança, né? Nesse quesito da resistência a tratar as pessoas com relação à identidade de gênero, à orientação sexual. O CRES Sergipe, inclusive, está fazendo uns módulos de capacitação nesse momento, e uma das temáticas também tem com relação a isso, a população LGBT. Espero que se crie mais e mais quando isso passar presencialmente também, para a gente estar fazendo outros trabalhos voltados com relação ao respeito a todas as pessoas e as questões de interseccionalidade, que é importante que às vezes a pessoa não sofra um preconceito só por ser negro, ou só por ser LGBT, ou só por ser pobre, mas uma gama de marcadores sociais que fazem com que essa pessoa venha a sofrer essas opressões da sociedade. Agradecer o convite, sempre que quiserem podem contar comigo, vocês sabem disso, nós somos parceiros. O meu respeito, o meu carinho a André, que admiro, conheço, já ouvi falar muito, já nos encontramos em outras vezes. A Lili, né, com a atuação dela no Conselho LGBT. Felipe, não preciso nem falar, que a gente sempre está em contato direto com as questões do CRES. Obrigada mais uma vez a todo mundo. Valeu. Então, vou só apontar algumas coisas, né, que surgiu depois do chat, antes da gente finalizar. Dilmara perguntou sobre como é que a gente tem efetuado e assegurado, né, o direito do processo, né, de readequação, de transição de gênero. Né, Lili, ela já traz isso, né, Dilmara, a nível de São Paulo, isso acontece no ambulatório que ela trabalha interdisciplinar, mas aqui em Sergipe a gente também tem um ambulatório trans que pela UFES, né, pela Universidade Federal de Sergipe, que funciona em Lagarto, né? Até onde eu sei não tem profissionais do serviço social, porque ainda a gente ainda tem dentro do nosso conjunto Cefes-CRES a luta, inclusive, para normatizar o exercício profissional das e dos agentes sociais dentro desse quesito, apesar da gente ter, né, orientações técnicas, né, como sobre o fazer profissional, isso não é normatizado ainda, né? Então não é uma realidade em todos os ambulatórios, né, em todo o Brasil. Porém, né, a gente também tem se posicionado enquanto conjunto para garantir que esse acesso, né, acho que Lili trouxe isso na fala dela, Andrei também, a própria Eduarda, ela seja garantida como política pública, ela esteja enquanto garantida enquanto política pública no Sistema Único de Saúde, para que as pessoas que necessitem, né, desse processo ou necessitem passar por essa transição, né, e tenham esses direitos assegurados, seja no processo de hormonização, das cirurgias, né, e etc. Então, aqui em Sergipe a gente funciona nesse lugar. Tony também trouxe algo sobre como é que a gente pode, como é que o CRES, né, como é que o conjunto Cefes-CRES pode estar intervindo nos diversos equipamentos, né, que a gente socioocupacionais, em casos de violação do nosso código de ética. Né? Agir com transfobia fere diretamente o código de ética profissional. O CRES ele é o instrumento que regula a profissão. Né? Então, a gente, enquanto CRES, enquanto Conselho de Serviço Social, a gente está aberto, inclusive, para interceder, né, eticamente, né, abrindo o processo ético contra profissionais que tenham no seu fazer profissional a quebra desse código. Né? Esse código de ética ele é claro que a gente precisa exercer nossa função sem ser discriminado e sem discriminar, né? E esse código é o que rege o nosso fazer. Quando a gente quebra esse código, o CRES precisa ser acionado. Né? No mais, eu queria, de novo, né, falar que eu estou extremamente feliz, né, pela atividade, né, por partilhar, né, por ter a possibilidade de partilhar, de fazer esse espaço também, um espaço de aprimoramento profissional, não só de discussão, mas um espaço em que a gente pode estar absorvendo mais um assunto que é tão pertinente em nossas bandeiras de luta. Né? Liliane traz aí uma coisa muito, muito importante. A gente não precisa ser LGBT para assumir a luta, né?
em favor, né, desse grupo populacional. Mas a gente precisa ser extremamente sensível para saber que essa é uma pauta que a gente lida o dia a dia, no nosso dia a dia. E se a gente não tem empatia e sensibilidade, a gente passa, né, sendo mais um violador. Seremos nós que violaremos também esses direitos dessa população. E se nós somos uma profissão, né, enquanto agentes sociais, que somos libertadores, revolucionários, e trabalhamos no nosso fazer, né, diário, para a construção de uma sociedade revolucionária, ser revolucionário também é ter empatia. Ser revolucionário também é respeitar todas e quaisquer, né, expressões da sexualidade humana e da identidade de gênero. Né? Eu, particularmente, de novo, né, agradeço a participação de todos, de todas e todos, né, em especial, né, a quem atendeu o nosso convite, a André, a Lili e a Eduarda, né, que apesar de fazer parte da gestão, a gente sabe que hoje é um dia muito corrido para nós LGBT, a gente tem o dia inteiro aí de atividade, já começou logo cedo, teve atividades que estão começando, a exemplo da UNA LGBT, que já estão sendo executadas no decorrer da semana e vão até a próxima, né? A Astra aí está correndo, Liliane também está correndo, todos nós estamos, né? Então, é com grande satisfação que eu agradeço a todas e a todos, e que a gente possa se encontrar cada vez mais. Né? Que esse período pandêmico ele passe, ele vai passar, e que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa luta coletiva, porque sem coletividade não há construção revolucionária. Obrigado, né? Um beijo e fiquem em paz.